Os Dois Comunismos, por Gustavo Corsão, publicado no Globo em 18 de agosto de 1973. Cumprindo a promessa de quinta-feira, começo por transcrever o tópico 1.2.1, Comunismo, da Carta Pastoral de Dom Fernando Gomes, arcebispo metropolitano de Goiânia. Abre aspas. Tópico 1.2.1, Comunismo. Antes da Revolução, entendia-se por comunismo um dos sistemas totalitários mais radicais. A Igreja, sobretudo em encíclicas de Pio XI, o condenou como intrinsecamente mau, enquanto contrário a pontos da revelação e a prerrogativas fundamentais da pessoa humana. Sob o aspecto social, que na prática motiva a ação comunista, manifesta-se contrário à moral objetiva. Isso quer dizer que para o comunismo é bom ou mal, certo ou errado, o que concorda ou não com os objetivos do partido único. Fecha aspas. Não se poderá, evidentemente, apresentar este tópico como modelo de exposição doutrinal ou página de antologia, mas o pior está na continuação. Abre aspas. A Revolução de 64 sempre admitiu que o comunismo deve ser combatido. Entretanto, depois que implantou praticamente o Partido Único, transformou-se em sistema político e assumiu de maneira surpreendente os métodos e a moral comunista. Para o regime é bom ou mal, certo e errado, o que concorda ou discorda de sua filosofia, de seus interesses. Surge, deste modo, um novo tipo de comunismo prático em que o Estado, as instituições, as pessoas e a própria religião têm valor relativo na medida em que servem ao regime. Comunismo arrogante, mas disfarçado, com o agravante de não usar este nome e transferi-lo a quem não quiser acomodar-se subservientemente ao sistema. Fecha aspas. E agora nós. Começo por relembrar a Dom Fernando que Pio XI condenou o comunismo na encíclica Divini Redemptoris, com a expressão, abre aspas, intrinsecamente perverso, fecha aspas. Quando, em 1937, o mundo inteiro recebia notícias espantosas das perseguições religiosas que martirizavam a Espanha desde 1931. Comunismo, Excelência, não é só o regime de Partido Único, é aquilo que, de 1926, causou no pobre povo russo a maior hecatombe da história em nome de uma ideia de socialização e reforma agrária que Lenin trazia à nuca. É aquilo que torturou o México, que martirizou a Espanha, que derrotou a França em 1936 e depois em 1940. Comunismo é aquilo que tinha à mostra no Muro de Berlim. O assassinato de 12 mil oficiais poloneses em Katyn é o desmoronamento de toda uma civilização. É o que hoje destrói o Chile, como ontem destruiu Cuba, e não só destruiu o Brasil, porque houve homens em 1964 que se levantaram, como na Espanha se levantaram José Antônio Primo de Rivera e Franco. Chega-nos agora, de Goiás, esta ideia enunciada por um arcebispo, o governo do presidente Médici e dos ilustres ministros que consertaram o Brasil, que o pacificaram, que o impuseram à admiração do mundo, é um governo comunista. E pior do que o outro comunismo, que tem a declarada preferência de Dom Fernando, que nunca, em 63 e 64, teve uma palavra de reprovação para o desgoverno da época. Aprontava-me eu para perguntar a Dom Fernando Gomes quais foram as igrejas incendiadas pelo ministro Delfim Neto e seus diligentes assessores, qual o convento carmelita arrombado pelos funcionários do ministro Jarbas Passarinho, qual o montante de sacerdotes assassinados que logrou acumular o Ministério do Trabalho, qual o total de mosteiros e igrejas incendiados nos governos Castelo Branco, Costa e Silva, e agora, neste que o mundo inteiro
com exceção da Arquidiocese de Goiânia, admira e respeita. Aprontava-me eu para um lugar esse arrazoado quando me deteve a ideia de que este comunismo do presidente Médici é ainda pior do que o outro, por ser disfarçado. Volto atrás e corrijo a frase inicial do tópico citado, abre aspas. A Revolução de 1964 sempre admitiu que o comunismo deve ser combatido. Fecha aspas. Não, 1000 vezes não, senhor arcebispo. Os homens de 64 não admitiram que o comunismo deva ser combatido. Esses homens, e eu como eles, sempre proclamamos que o comunismo deve ser combatido. E é isso que dá ao Brasil de hoje um título de nobreza que pouquíssimas nações possuem. Nós achamos que os sequestradores de aviões e de reféns devem ser eliminados e proclamados que são criminosos os que encorajam e aplaudem os ditos sequestradores, citando linhas da Gaudium et Spes. Será preciso lembrar a Dom Fernando que, em país comunista, realmente comunista, não são presos apenas os que discordam e querem derrubar o regime. São presos os avós que ousam desejar visitar os netos no outro lado da rua, os operários que não podem mudar de emprego, mudar de casa, mudar de cidade por vontade livre. Tudo é carimbado. Será possível que um arcebispo brasileiro ignore estas coisas? E se as não ignora, será admissível que as deseje e que possa acusar de tais crimes os homens do atual governo brasileiro? Na verdade, há no comunismo um mistério de degradação, uma nostalgia de lama que vem não sei de onde, atrai não sei como e seduz não sei porquê. Apego-me à explicação de Machado de Assis. Nostalgia da lama. E não vejo outra explicação para o rancor que toda a carta pastoral de Dom Fernando resuma contra os governos que no Brasil trabalharam e trabalham pela prosperidade de todos e destroem todos os pretextos com que o comunismo ainda fascina os espíritos fracos. Lembro duas coisas a Dom Fernando. Há na Igreja um decreto de Pio XII, reforçado por João XXIII, que proíbe a colaboração com o comunismo e que até hoje não foi revogado. E há no Brasil leis que autorizam a cassação de títulos de cidadania de qualquer pessoa que agredir o governo e que anunciar um programa de conscientização, entre aspas, como fez o excelentíssimo senhor arcebispo metropolitano de Goiânia, que, nesse ato, consegue desobedecer gravemente às hierarquias da sua igreja e de sua pátria.